Ok, esse é o vídeo número 3 dessa série de vídeos que eu estou fazendo. Possivelmente eu estou postando 2 dias ou 3 dias em relação ao primeiro vídeo que eu postei dessa série. E eu terminei dizendo que eu ia falar sobre os processos, as etapas ou passos que eu vou pensando, na hora que eu estou executando, por exemplo, uma pose como essa daqui de cabeça, que eu trago da minha imaginação para o papel. Então, são várias coisas envolvidas, principalmente quando você desenha sem esboço. Quando você desenha com esboço, alguns processos você não precisa pensar tanto. Por exemplo, proporção, por mais que você pense, você tem o direito de errar, porque você está esboçando. Aqui não. Aqui, se você passar uma linha errada, você pode gerar um erro de proporção do desenho. Então, você tem que pensar bastante. Em geral, eu acabo, às vezes, quando eu estou trazendo da minha imaginação para o papel, que eu não cheguei a mostrar esses desenhos ainda aqui a vocês, eu acabo pensando na linha antes mesmo de executar. Isso também acontece quando eu estou desenhando sem esboço, usando referência. Mas quando eu estou trazendo a imaginação, o processo eu acho um pouco mais complicado, é um pouco mais puxado, digamos assim. Então, eu não estou pensando, a gente não pensou em proporção em si, a gente não pensou na forma em si. Eu não tenho como passar um círculo aqui e passar fazer alguma outra linha de estrutura aqui. Eu tenho que fazer direto. Então, eu tenho que saber, por exemplo, se eu estou desenhando a orelha aqui, eu tenho que saber mais ou menos a distância que vai ficar o olho aqui. Só que existem algumas coisas que acontecem quando eu fico repetindo muito o desenho. Por exemplo, se eu ficar repetindo muito essa posição aqui, quando eu chego, em geral, eu começo da orelha aqui, por exemplo, né? E eu vou traçando essa parte aqui. Então, quando eu chego do cabelo pra cá, eu sei mais ou menos a distância. E quando eu chego no olho, eu repeti tantas vezes o rosto nessa posição aqui, que o resto em si fica fluido, fica fácil de fazer. Então, eu chego no olho aqui, eu vou direto pro nariz, pra boca e o queixo, e o resto fica muito fácil de fazer. Eu posso errar uma proporção ou outra, mas isso é algo que eu executei tantas vezes, fica simples. Então, por isso que eu sou a favor de repetir tanto. Por isso vocês vão ver que eu tô repetindo tanto desenhos, às vezes a mesma posição, várias e várias vezes. Não acho que porque você fez sei lá, uma posição de cabeça como essa aqui ou essa daqui e ficou legal, não acho que você sabe fazer de fato ainda. Você vai ter que executar isso várias vezes para que fique de forma fluida, para que fique fácil você fazer, para que fique como você fazer, sei lá, um olho. Supondo que você seja um cara muito prático, fazer um olho é fácil, beleza. Ele é fácil porque está fluido para você. Mas algumas posições, por exemplo, se eu colocar uma perspectiva olho de peixe visto de baixo para cima, talvez não fique tão fácil você fazer um rosto, por exemplo, você vai ter um pouco mais de dificuldade. E principalmente quando se trata de você trazer da sua imaginação para o papel. E essa é a etapa final que eu quero. Pelo menos para esse ano, para o final desse ano, que é trazer o que está na minha imaginação para o papel, em posições variadas, por exemplo, não só rotacionar a cabeça, mas também rotacionar o corpo humano. E quando se fala em corpo humano, tem a questão de gestual, tem a questão, por exemplo, se o cara está vestido, dobra de roupa, e etc. E tem expressões faciais, por exemplo, enfim. Então vocês vão ver nesse vídeo aqui, muita rotação de cabeça que eu fiz com a caneta, não tanto com o brush, só no final dessa eu vi com o brush. Outra coisa também que eu tô até notando nos vídeos que eu tô fazendo, nesses últimos 3 vídeos, é que eu tô falando um pouco acelerado e tem assuntos que são complexos, tem assuntos que tem muita informação, e eu acabo tentando falar rápido para que fique condensado em um vídeo de 10 minutos, ou 11 minutos mais ou menos, ou 12, mas acaba que alguns assuntos não dá para falar tanto, porque muitos pensamentos que eu tenho, muitas reflexões que eu tenho, são dias aqui, por exemplo, são horas. Às vezes 1 hora aqui, mais ou menos, 1 hora e pouco aqui que eu tô fazendo isso aqui. E quando você soma várias folhas aqui, sei lá, 20, 30, 40 folhas, acaba que são vários dias você fazendo isso, né? Então, o tanto de informação que eu pensei, o tanto de informação que eu posso chegar e passar ou refletir, acaba que não é suficiente muitas vezes. Então, fica até um pouco atropelado o assunto que eu tô falando, mas, de maneira geral, eu tô tentando passar pelo menos um pouco do que eu pensei. Às vezes, obviamente, quando eu estou desenhando, eu não estou pensando exatamente na técnica em si. Eu posso estar pensando, sei lá, em um jogo que eu vi, por exemplo, ou refletindo sobre o que alguém me falou, por exemplo, eu ficar refletindo o que aquela pessoa falou e os significados poderia ter determinado assunto. Enfim, é isso. Então, eu peço até desculpas por estar um pouco... os assuntos ficaram um pouco embolados, às vezes, assim, ficar um pouco parecido, um pouco corrido, um pouco bagunçados até assim. Mas como eu já falei pra vocês, eu sempre digo, eu não queria fazer um roteiro, eu não queria deixar que esse canal fosse algo
ele tá preocupado com o algoritmo, ele tá preocupado em agradar o YouTube. Eu não quero ser empregado do YouTube. Eu quero só mostrar como é a minha vida, como é meu dia a dia para vocês. E para até que algumas pessoas que tenham curiosidade, saber como eu penso, ou saber a maneira que eu vejo desenho, que eu vejo o mundo, que elas possam vir aqui um dia, por exemplo, e ouvir, ou até visualizar alguma coisa que eu fiz. Então, a ideia basicamente é essa. Por isso que eu não estou tão preocupado em fazer coisas incríveis. Eu sei que se eu ficasse desenhando, por exemplo, como eu disse no vídeo anterior, né, personagens femininas, sensuais em geral, eu ia acabar agradando uma boa parte do público. Ou até se eu treinasse, por exemplo, anatomia apenas, eu ia acabar agradando uma parcela do público e talvez o meu conteúdo ficasse voltado só para anatomia. Mas, como eu já falei, né, maestria não é só você treinar o que você acha mais fácil, é só você treinar coisas que você acha difícil. Então, de maneira geral, como eu já falei também no vídeo anterior, eu tenho mais fracassos que acertos. Então, no meu dia a dia normal, eu costumo mais errar do que acertar. Eu costumo mais fazer desenhos feios do que desenhos bonitos. Uma página eu posso fazer um desenho que ficou legal uma posição e aí eu vou lá e faço outra e não ficou bom aquilo ali. Entende? Então é normal isso. Eu não fujo do que eu posso fazer feio. Eu também não deixo de mostrar o que eu faço de ruim. Eu tento mostrar também, até para que eu veja no futuro e eu não diga, poxa, eu não errava naquela época, entendeu? Eu tenho que ver que eu errava muito. Eu tenho que ver que as pessoas também têm que ver que o processo é mais sobre errar do que acertar. Entende? Você vai errando, até que chega uma hora que você acerta uma vez e erra 5 vezes. Depois você acerta 2 e erra 3. Entende? E daqui a pouco você acerta mais do que erra. A ideia é chegar nesse passo, nesse degrau. Então, por isso que eu quero tanto continuar. Eu quero tanto errar. Eu vou errar quantas vezes for necessário. E eu vou continuar isso quantas vezes for necessário. Então, rotação de cabeça, eu vou fazendo, algumas vezes você está desanimado, algumas vezes você está sem vontade de fazer, mas você tem que fazer de fato, você tem que apenas continuar, entende? Esse aqui foi um treino que eu fiz visando desenhar personagens, como se fosse uma cena, às vezes um restaurante, uma coisa. Você vê que eu não estou colocando nada na mesa ainda, eu estou usando referência aqui, só que eu estou compondo a cena em si, né? Porque nem sempre os personagens estão na posição agradável de fato. Nem sempre os personagens estão naquela, visualmente falando, né, que não fica tão interessante assim. Então, a minha ideia é mais acertar a questão de perspectiva e tudo mais. Esse desenho aqui eu postei também no TikTok, então, se vocês quiserem dar uma olhada no Speed Drawing, ele vai estar lá. Infelizmente eu não fiz no formato horizontal, como eu já expliquei nos vídeos, porque para TikTok, para Shorts, por exemplo, do YouTube, é mais interessante na vertical, e não na horizontal. Esse aqui também foi eu usando a questão das manchas, né, da própria falha da caneta. Às vezes essas canetas assim, elas deixam um ponto de tinta. Então eu fui usando o meu próprio dedo para poder fazer essas manchas. Eu ainda sou ruim nisso aqui, tá? Mas uma hora eu vou ser bom nisso aqui. Eu preciso só continuar praticando. Esse aqui foi porco, né? Eu quase não fazia um porco, né? Quem realmente já percebeu a quantidade de desenhos que eu fiz, percebeu que eu desenhei porcos demais, né? Então, esse é só mais uma página, e por sinal ficou bem legal essa página aqui. Mais uma vez, rotação de personagem. Essa aqui já foi eu nessa última semana, focando em dobra de roupa, e principalmente internos masculinos, né? Para melhorar alguns aspectos, porque eu fui desenhar um personagem de imaginação, e quando eu tava fazendo a pose dele, embora eu ainda não esteja me esforçando de fato para criar personagens, eu senti uma dificuldade na hora, porque, como eu disse, né, quando fica fluido, fica fácil de se fazer. Eu sempre falo isso, até com preguiça você pode chegar e fazer algo interessante, entendeu? Então, deixar fluido é justamente isso, né? Às vezes, outra coisa também, né? Mais um assunto atropelado aqui, que eu tô colocando, são insights, pensamentos que vêm, eu acabo colocando, jogando aqui. Se você sente dificuldade em algo, pratique bastante aquilo ali. Porque se você sente dificuldade de desenhar alguma coisa, é porque você não é bom naquilo ainda. Então, eu tô dizendo algo óbvio, mas o óbvio às vezes precisa ser dito. Então, eu treinei bastante terno aqui, como vocês podem ver, nessa posição aqui, girando esse personagem, né? Treinei com essa caneta, não fica tão legal quanto o brush, né? Como vocês podem ver. Enfim, desenhei um pouco sapo aqui, porque
Bom, por quê? Porque eu gosto de desenhar sapo demais. Então é isso, eu também desenhei coelho aqui, né? Eu desenhei com esse brush, eu comecei a marcar justamente o tempo nesse cronômetro aqui, nesse aqui. Então vocês vão ver bastante agora essas últimas páginas sobre isso, né? Eu treinando pose, por exemplo, como vocês podem ver com o brush. Fica muito legal o brush, né? Enfim. Quando eu treinei rotação de cabeça, quando eu cheguei na hora de desenhar brush, ficou bem mais tranquilo fazer, né? Esse aqui é coelho também, porque esse animal aqui, eu escolhi fazer ele, eu escolhi treinar ele esse mês e memorizar ele de fato, né? Como vocês podem ver, o passo de refinamento eu encerrei não, que o refinamento ele nunca acaba, na verdade, né? Coelho foi o animal que eu escolhi esse mês para memorizar e como eu falei anteriormente, vocês podem ver que eu tô focando na parte de memorização ultimamente. Algumas poses, eu tô começando leve, digamos assim, né? Algumas rotações de cabeça, algumas posições de cabeça que eu tô realmente tentando memorizar de forma que fique na minha memória e eu consiga passar isso facilmente pro papel. Então, eu já treinei porcos, eu já treinei os sapos, né? Quando eu tava tanto refinando quanto modificando a pegada do lápis. E agora eu tô indo para essa parte final de refinamento, que é uma parte, como eu já disse, que não acaba nunca. Refinamento é algo que vai ter sempre, né? O que pode acontecer é eu chegar, por exemplo, nesse nível que eu tô aqui mostrando a vocês, que é um nível que eu não estive anteriormente, quando eu pegava na maneira incorreta com esse brush. Obviamente, eu passei muitos anos pegando e escrevendo da maneira incorreta com outras canetas e nessas outras canetas eu não tenho habilidade ainda suficiente, mas nesse brush específico aqui, com a pegada correta, eu tenho mais tempo em relação à minha pegada anterior, a minha pegada incorreta. Então esse vai ser o terceiro animal, possivelmente eu quero memorizar dezenas de animais, dezenas de espécies, porque eu gosto disso, eu gosto da ideia de ter fácil na minha memória, né? Para mim maestria também é isso. Enfim, e posições, por exemplo, expressões, às vezes a pessoa tomando café. E como vocês podem ver aqui, ó, já tô começando a acertar um pouco mais o rosto dos personagens, nas proporções legais, mas isso também ainda esse aqui ficou horrível, né? E esse aqui ficou legal, entende? Então, esses desenhos também, como eu sempre falo, eles estão no meu TikTok e alguns deles eu tô começando a colocar também no Instagram. E isso no YouTube aqui eu deixo, né? Alguns shorts desses. Mais uma vez coelho aqui, né? E pra finalizar esse aqui, que eu mostrei no vídeo 1, ele apareceu. Eu tinha treinado anteriormente aqui esse tipo de cena aqui, só que eu tinha treinado com a caneta, né? Isso. Então, aqui, por exemplo, né? Só que é algo que eu tenho que treinar com brush. Provavelmente nos próximos dias eu vou fazer bastante isso aqui, porque eu quero estar fazendo daqui a, não sei, 5 ou 6 dias, eu quero estar fazendo cenas, por exemplo, eu quero ir para na cafeteria e eu quero estar desenhando um pessoal lá. Mas como eu vou ter que fazer algumas modificações, às vezes o que você tá vendo não fica tão legal no desenho, então você tem que fazer pequenas modificações, às vezes trazer uma pessoa que está mais distante para perto, às vezes trazer por exemplo, um casal que tem uma mesa, puxa ele um pouco mais para perto, em forma de perspectiva, nas linhas e deixando tudo correto, enfim. Então algumas cenas dessas eu estou montando e estou montando na minha própria perspectiva, como se fosse uma própria grade de linhas que tem na minha mente em relação ao desenho. Como eu vou desenhar assim daqui a um tempo, eu não quero abordar tanto esse assunto. Esse vídeo também já tem 14 minutos e eu estou cansado de falar, embora o assunto não se esgote com tanta facilidade. Eu agradeço demais a quem chegou até aqui, a quem curtiu, a quem deu um like, está me seguindo também. Muito obrigado a todos. Eu espero que nos próximos vídeos eu traga uma qualidade melhor. E eu também, as pessoas que me elogiam, as pessoas que de alguma forma acabam dando incentivo, eu queria agradecer a todos vocês. E eu sempre digo que eu vou treinar mais para ficar melhor ainda. Então, acho que a realidade é essa. Toda vez que alguém chega para mim e diz, seu trabalho é legal, você está fazendo legal, continue, eu me sinto mais impulsionado ainda para fazer melhor e me esforçar mais ainda para que aquelas palavras realmente ganhem mais sentido ainda para mim, ganhem mais força ainda. Enfim, eu agradeço a todos pelos elogios e até o próximo vídeo.